Ora viva, Manuel Moreira, medicina tradicional chinesa, macrobiótica, arte de viver com saúde de alto nível. Hoje quero falar aqui sobre os meus 75 anos, portanto, hoje faço 75 anos, portanto, com alegria de viver, não é? Então, eu quero falar aqui como é que se consegue atingir longevidade. Portanto, a longevidade está relacionada com a arte de viver, não é? Portanto, a arte de viver com o relacionamento da pessoa consigo mesmo, portanto, está relacionado com o meio interno, os cuidados, os hábitos de saúde individual, está relacionado também com a maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas, com os familiares, com os amigos, com os inimigos, com a sociedade, e está relacionada também com a maneira como nos relacionamos com o meio ambiente, ou seja, o clima, o tipo de habitação em que a pessoa vive, o tipo de respiração que a pessoa faz, com ar puro ou com ar poluído. Pronto, a seleção também dos alimentos que faz, portanto, que fazem parte da parte externa, né? Que depois se transformam na interna, né? Mas inicialmente os alimentos vêm de fora, né? Então, muitas vezes é dado exagerado peso à parte hereditária, né? Evidentemente que a parte hereditária tem importância porque, por exemplo, de um coelho com uma coelha não vai nascer um ser humano, não é? Então, nesse aspecto, a parte hereditária é mais do que importantíssima. Agora, o que se confunde muitas vezes é que o facto da pessoa ter herdado uma construção um bocadinho mais fraca ou um bocadinho mais forte, não significa praticamente nada comparado com o que a pessoa faz depois de nascer, não é? Uma pessoa, aliás, geralmente as pessoas um pouco mais fracas vivem mais tempo, têm uma longevidade mais avançada. Porquê? Porque elas não conseguem portar-se mal, elas se portarem um bocadinho mal já ficam a sofrer, já ficam com dores, já ficam com diarreia, etc. Então não conseguem, mesmo que queiram, não conseguem portar-se mal, não é? Aquelas pessoas que nascem muito fortes, muito bem constituídas, potencialmente, claro que têm mais, em igualdade de circunstâncias, estão em vantagem para viver mais tempo, para ter uma longevidade maior, mas na prática, essas pessoas, por serem muito fortes, muito resistentes, são pessoas mais insensíveis, portanto, mesmo comendo coisas que não deviam, mesmo fazendo asneiras, não sentem praticamente diferença nenhuma, porque o corpo tem mecanismos de autorregulação, de auto-homeostase, então acabam por abusar. E ao abusar, acabam por ter as doenças mais graves. Portanto, pessoas que depois acabam, essas pessoas mais fortes é que adquirem cancro, essas pessoas mais fortes é que adquirem AVCs, etc, etc, né? Então, falando aqui dos cuidados, portanto, pessoais, portanto, então, por exemplo, um aspecto importante é a respiração. Portanto, quanto mais longa e profunda for a respiração, mais saúde, mais vitalidade, mais longevidade a pessoa tem. Então, cuidem da vossa respiração, prestem atenção à maneira como respiram, vejam os vídeos que eu tenho aí sobre a maneira de respirar, etc. Só agora, um outro ponto, a alimentação. Portanto, quanto mais natural, baseada sobretudo em cereais integrais, como alimento principal, e em segundo lugar em vegetais cozinhados, uma maior parte, e em terceiro lugar, numa menor quantidade, então os outros alimentos, portanto, mas que sejam naturais. Então, mais e melhor será a saúde, a vitalidade, a longevidade da pessoa, se ela cuidar disso, não é? Depois, um outro ponto, movimentação, exercício diário moderado, sem excesso, não é? Então, o exercício moderado, como por exemplo, praticar Qigong, Tai Chi Chuan, Yoga, etc., ativa o metabolismo, melhora a digestão, melhora a assimilação dos nutrientes, dos alimentos, né? E elimina toxinas, etc. Né? Além de nos pôr mais bem dispostos, com mais energia, mais vitalidade, né? Portanto, aumentando assim a nossa saúde, a nossa vitalidade, a nossa longevidade. Agora, outro ponto, autocontrole emocional, né? Procurando ver o lado positivo das coisas, né? Dos fenómenos, dos acontecimentos, procurando desenvolver um sentido de humor, sorrir, então isso vai dar mais longevidade, né? Mais saúde, mais vitalidade, etc. Né? Outra coisa, o autocontrole mental. Então a pessoa procurar estar atento, mas não tenso, né? Estar descontraído, relaxado, né? Relaxado no bom sentido, né? Portanto, usar a mente quando for necessário e também quando for necessário esvaziar a mente, esvaziar, como se faz na meditação, né? Na meditação Zen, por exemplo, né? A pessoa procura esvaziar a mente. Seja fácil, seja difícil, procura-se fazer isso, né? E consegue-se ao fim de muito treino, né? Então, fazer as coisas com intenção
mas descontraídamente, portanto, com autoconfiança, né? Sem força, sem tensão. Portanto, esse é um dos segredos que eu não me canso de ensinar, né? Este aqui é um símbolo de longevidade, não é? Portanto, aqui uma escultura que eu comprei na China, há muitos anos atrás, quando estive na China, né? Uma escultura muito bonita, aqui o Deus da longevidade, não é? Agora, falando de cuidados sobre relacionamentos, né? Portanto, relacionamentos interpessoais. Então, a pessoa deve procurar sintonizar-se com as outras pessoas, né? Seja o namorado ou namorada, seja pai ou mãe, ou seja irmão ou irmã, seja amigo ou inimigo, né? Seja uma instituição social, etc. Né? Então é importante a pessoa procurar sintonizar-se, procurar comunicar com simpatia, com empatia, com sorriso, né? Procurar entender o ponto de vista alheio, o ponto de vista do outro lado, né? O interesse da outra pessoa, das outras pessoas, né? Com quem nos estamos a relacionar, a conversar, a negociar, etc. Né? Agora, um outro aspecto, o cuidado, agora, quanto aos cuidados com o meio ambiente, né? Então, é importante a pessoa adaptar o nosso vestuário, a nossa exposição ao sol, ao ar, consoante a estação do ano. A pessoa não vai vestir-se no inverno como se veste no verão, por exemplo, né? Mas protegendo-se dos excessos de frio, de chuva, por exemplo, no inverno, e, por outro lado, aproveitar apanhar sol na praia, por exemplo, ar puro, na montanha, portanto, durante o verão, por exemplo, né? Fazer uma alimentação mais yang ou mais quente, por exemplo, no inverno. O inverno é yin, então precisa de coisas mais yang. Inversamente, uma alimentação menos yang, ou um bocadinho mais yin, mais fresca, no verão. Isto tudo sempre sem excessos, né? Observando, por exemplo, a urina, observando as fezes, né? Então, se a urina deve estar de uma cor dourada, as fezes devem estar bem formadas, a pessoa deve ter boa disposição, boa vitalidade, portanto, não precisa ser médico nem ter um curso sobre alimentação, etc. Né? Se a pessoa prestar atenção ao corpo, o corpo mostra sinais se a pessoa está a exagerar, se está a comer coisa demasiado íntima, demasiado yang, etc. Então, se necessário, também a pessoa pode tomar tónicos de fitoterapia, fazer aplicações externas, por exemplo, compressas, cataplasmas, fazer tratamentos de acupuntura, uma sugestão, etc. Fazer exercícios corporais adequados também, para a pessoa se adaptar ao ambiente, portanto, às intempéries, ao frio, ao vento, à umidade, ao calor excessivo, etc. Né? Então, para ter vida longa, saudável, feliz, né? Então, é vantajoso termos isso como nosso sonho, né? Como dizem os japoneses, o nosso ikigai, né? O nosso sonho maior da vida, né? O que é que queremos fazer antes de morrer, né? Queremos completar ou queremos aproximar-nos o mais possível antes de morrer, né? Então, tendo em mente isso como um sonho, como um objetivo, isso é muito importante, a pessoa não perder o foco, né? Outro aspecto, ser firme nesse propósito, mas flexível, né? Flexível para fazer as mudanças necessárias ao longo do caminho. Às vezes é preciso mudar de caminho, não trocar de sonho, não voltar atrás, mas às vezes é preciso mudar de método, mudar de caminho, mudar de momento, fazer, etc. Portanto, desse processo. Por outro lado, escolher um sonho ou um ikigai, escolher um caminho, mas deixar as coisas fluírem, deixar a vida fluir naturalmente, tanto quanto possível, portanto, evitando embates desnecessários, né? Guerras desnecessárias, conflitos desnecessários, mal-entendidos, ódio, ressentimento. Então, é muito importante a pessoa desenvolver uma estratégia para minimizar esse risco, não é? E se acontecer, procurar ser flexível, não é ser fraco, não é ser frouxo, não é desistir do que quer, mas arranjar maneira de dialogar, etc. Né? Também, agora, um outro aspecto também importante, a pessoa rodear-se de bons amigos, não é? De bons amigos, parceiros, companheiros ou companheiras, não é? É importante a pessoa
sorrir, descontrair, não é? Como está aqui o Deus da longevidade, a sorrir, não é? Sorrir, descontrair, divertir-se saudavelmente, por exemplo, dançar, etc., né? Conforme o gosto, a preferência da pessoa, né? Mas divertir-se saudavelmente. Manter-se ativo, né? Ativo para consigo próprio, por exemplo, fazendo exercício, praticando determinadas atividades, etc., ou mesmo na profissão, etc. E manter-se ativo para com os outros, ou seja, prestando serviços, convivendo, procurando ser útil às pessoas, etc. Né? Também manter bons hábitos, por exemplo, de alimentação, de respiração, portanto, procurando fazer respiração longa, profunda, ao ar livre, ou ao ar o mais limpo possível, o menos poluído possível, né? E a alimentação ser uma comida natural, integral, sem excesso, né? Também evitar desperdiçar tempo e energias, por exemplo, com excesso de trabalho, com excesso de exercício ou de esforço, né? Muitas pessoas fazem exercício a mais ou esforço a mais, acabam por destruir a saúde em vez de ter mais saúde, né? Também cuidado com o excesso de sexo, sobretudo os homens, né? As mulheres não há grande problema, mas no caso dos homens, pronto, isso prejudica bastante, né? Se a pessoa se exceder na quantidade de sexo, né? E também cuidado do excesso de comida, excesso de bebida, portanto, evitar isso, né? Procurar também descansar, repousar, dormir o tempo que for necessário, né? Há pessoas que, para elas, 4 ou 5 horas é suficiente, mas há outras pessoas que precisam de 6 ou 8 horas, por exemplo, e há outras que precisam de 9 ou 10 horas, né? Então, consoante a necessidade, não ficar, é 8 horas de sono, é 4, é 5, não. Esqueçam isto, cada pessoa deve descobrir por si, não é? Deve descobrir por si, né? Então, acordar sem despertador, com boa disposição, com energia, com vitalidade. Então, aí a pessoa, desde que acorda dessa maneira, pronto, essas são as horas necessárias, né? Agora, há alguns exemplos históricos de sábios, de filósofos antigos, né? Que atingiram uma idade razoável, né? Por exemplo, Pitágoras, né? Viveu de 582 a 427 a.C., portanto, chegou aos 85 anos, né? Então, foi um grande e brilhante matemático e místico grego, né, que descobriu o Teorema de Pitágoras, né, entre muitas outras coisas. Né. O Demócrito viveu de 407 a 370 a.C., viveu 90 anos. Né. Foi um filósofo e sábio grego, fez várias expedições ao Egito e à Etiópia para aprender mais. Né. Então, é considerado um dos pais da física por ter descoberto o átomo, né, o Demócrito. Né. Platão, outro exemplo, né? Viveu de 427 a 347 a.C., portanto, viveu 80 anos, né? Foi um filósofo e sábio grego. Portanto, ele fundou a Academia Platónica, que foi considerada a primeira universidade ocidental, né? Então, estão a ver estas pessoas importantes. Não estou a dizer que não haja outras pessoas que viveram muito menos anos e fizeram coisas importantíssimas, mas com certeza, se estas pessoas não tivessem vivido tantos anos, por um lado, não dava tempo para fazer certas coisas que fizeram, não é? Por outro lado, também, o facto de fazerem essas coisas é porque elas tinham vitalidade, energia, clareza mental suficiente e, portanto, isso está alinhado com o facto de terem também uma vida longa, não é? Agora, por exemplo, um outro caso, Pirro de Élida, viveu de 360 a 270 a.C., viveu 90 anos, foi um filósofo e sábio grego, dotado de uma extraordinária tranquilidade, né? Então, pelas minhas contas, por isso é que ele chegou aos 90 anos, né? Quando muitas pessoas no tempo dele não chegavam a tanta idade, né? Mesmo em situações embaraçosas para as outras pessoas, ele mantinha-se tranquilo, né? Então, foi fundador ou pai da filosofia conhecida como ceticismo. O Pirro de Élida, né? Agora, isto foram sábios gregos, não é? Agora, falando da China, né? Por exemplo, o Lao Tse, né? Lao Tse é do grande, conhecido na China como o grande mestre imortal do céu, não é? Portanto, ele foi fundador do taoísmo, portanto, escreveu o livro Tao Te Ching, né? Muito famoso. O texto mais antigo do Tao Te Ching é do século IV a.C., portanto, ele é considerado por alguns como o contemporâneo de Confúcio, né? Pronto, e na dinastia Tang, o Lao Tse recebeu o título de imperador supremamente misterioso
e primordial, não é? Portanto, desconhece a data de nascimento e também a data da morte de Lao Tse, não é? Mas com certeza terá vivido durante algum tempo considerável, não é? Agora, um outro exemplo, não é? Chinês, Mêncio, não é? Mêncio viveu de 370 a 289 a.C., portanto viveu 81 anos, portanto 9 vezes 9, é interessante este número, não é? Foi um grande filósofo e um verdadeiro sábio chinês, considerado o mais eminente seguidor do confucionismo. Foi contemporâneo de Platão da Grécia, né? Mêncio defendia que o ser humano é bom por natureza, né? E que deve desenvolver uma conduta correta, adequada. Então, muito interessante, né? Esses conceitos, ele também era uma pessoa boa, né? Então, viveu 9 vezes 9, 81 anos. Muito interessante, né? Conclusão. Pessoalmente, eu agradeço a todos, né? A todos os sábios e filósofos da antiguidade, até aos nossos dias, sobretudo os sábios chineses do taoísmo, do budismo, do confucionismo, mas principalmente do taoísmo, de Lao Tse, do qual derivou a medicina clássica chinesa, derivou a medicina tradicional chinesa e, nos tempos mais recentes, derivou também aquilo que ficou conhecido mundialmente como macrobiótica, do japonês George Ohsawa, e a autoeducação vitalícia do japonês naturalizado brasileiro chamado Tomio Kikuchi, né? Os quais influenciaram profundamente e positivamente toda a minha vida, todo o meu estilo de vida nos últimos 50 anos de existência, né? Portanto, desde há cerca de meio século, né? Que eu sou influenciado por estes grandes mestres, né? Primeiro, portanto, há cerca de 50 anos atrás, portanto, por volta de 1975, eu comecei a estudar e a praticar macrobiótica, né? A que seguiu depois a macrobiótica modificada pelo professor Tomio Kikuchi, a qual ele passou a designar por autoeducação vitalícia, e depois decidi estudar e praticar medicina tradicional chinesa, e finalmente tornei-me profissional, né? De medicina tradicional chinesa, além de shiatsu e seita jutsu, que eu faço também, que é de origem japonesa, né? Portanto, agradeço profundamente a todos vós que me acompanham no YouTube, no Facebook, nas redes sociais. Agradeço a todos que me procuram para consultas, tratamentos, orientação, confiando no meu método, no meu trabalho de ensinar, de tratar, de orientar, né? Agradeço a todos que procuram a nossa loja online, naturmed.com.pt, para adquirirem fitoterapia chinesa, ou fitoterapia ocidental, ou alimentos naturais, ou material para tratamento natural, né? E uma vez que todos vós são, pois todos vós são a razão da minha existência, né? Visto que o que me faz mais feliz é ser útil às pessoas, ser útil à sociedade, proporcionar saúde, vitalidade, felicidade, né? Muito agradecido a todos vós, um grande abraço a todos vós. Um grande abraço, Manuel Moreira, até sempre, até o próximo vídeo.